Amém. Já está conectado, Facebook, Instagram, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus pessoal do YouTube, a paz do Senhor Jesus para o pessoal do Instagram, amém, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para a Silvana, para a Cláudia, amém. O pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Hoje a gente vai falar sobre Salmo 68, é um salmo longo, gente, são 30 e poucos versículos, tá? Então vou tentar ser bem dinâmica. É um salmo messiânico, Davi fala aqui sobre Jesus e Davi fala também sobre a salvação. Então Davi também fala aqui sobre umas questões apocalípticas, tá? Então, amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente começa a falar sobre o Salmo 68, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por estarmos mais uma vez aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Deus se revela, Pai. Se revela de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma inconfundível. Fala com cada um de nós. Toca os nossos corações, as nossas mentes, nos transforma, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos a aprender a Sua verdade, Pai. Que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, pelas mentiras de Satanás, por nenhum falso profeta, por nenhum falso mestre, mas que venhamos a compreender a Tua verdade, Pai, pois ela é a única que nos liberta, Pai. Amém. Meu Senhor, que o Senhor venha nos transformar, que o Seu Espírito Santo venha sobre nós e nos transforme, nos torne, meu Deus, Cristos nessa terra, Pai, em nome de Jesus, que sejamos revestidos, não só revestidos, mas também que sejamos Cristo nessa terra, Pai, amém. Meu Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe pelos nossos pecados, perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para cada um de nós com um olhar misericordioso, com um olhar bondoso, que derrame sobre cada um de nós a Sua graça, Pai. Que o Senhor nos use de uma forma extraordinária, que o Senhor nos use com ousadia para o Teu reino, que venhamos a cumprir o nosso chamado, Pai, nessa terra, em nome de Jesus, que venhamos a Te obedecer, que venhamos a andar nos Teus caminhos e na Tua presença, Senhor, que venhamos a ter prazer na Tua palavra, que venhamos a ter prazer na Tua lei, que venhamos a ter prazer em Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. O Daniel entrou no Meet. Tem gente no Facebook e no Instagram. Amém. A paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 68. O Salmo 68 é um salmo escrito por Davi. A Bíblia diz no Novo Testamento que Davi era profeta. E Davi era. A gente já falou sobre isso, né? Tem um salmo de Davi que Davi descreve a cruz, que Davi descreve o sofrimento da cruz, que Davi descreve os pregos, né? Então, Davi era profeta. Davi era profeta. E agora a gente vai ler mais um salmo de Davi, assim, né? Um salmo profético, mais um salmo de Davi que fala sobre Jesus, que fala sobre a salvação, que fala sobre o fim dos tempos, tá? Então a gente vai estudar mais um salmo assim hoje. Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele diz que a Bíblia inteira fala acerca dele. Tudo que está nas Escrituras falam acerca de mim. Jesus diz isso. A Bíblia diz, né, no Novo Testamento, que o Antigo Testamento, tudo que se passou, toda a história que ocorreu, tudo que se teve, a paz da Ana Maria, tudo que se teve, eram sombras da verdade que seria revelada em Cristo. A verdade, ela é claramente revelada em Cristo. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente entender o Salmo 68, tá bom? Amém. No Antigo Testamento, quando a gente estuda ali Gênesis, a gente vê que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a humanidade, ela se corrompeu ali ainda no Jardim do Éden, né? E essa conexão com Deus foi perdida. O homem já não tinha mais conexão com Deus. Então Deus, ele cria uma norma, uma lei, né? Ele lança uma palavra de como é que é possível a gente se religar a ele. E onde é que Deus faz isso? No Monte Sinai.
tá? A gente está falando sobre isso porque agora no Salmo 68 a gente vai relembrar esse trâmite aí, essa saída, né, do povo do Egito até o Monte Sinai, do Monte Sinai até Canaã. E o que acontece? Deus então lança uma nova palavra, lança uma lei que fará com que o homem, o povo, se conecte de novo com ele, né? E onde que ele dá isso? Como que ele fala isso? No Monte Sinai. Então, no Monte Sinai, Deus lança vários mandamentos, né? Várias leis. A lei que você tinha que cumprir não eram só os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos eram o central da lei, né? A base da lei, eram os 10 mandamentos. Mas a lei tinha ramificações. Dos 10 mandamentos, eles se ramificavam em outros mandamentos, em outras leis, né? E a verdade é que o povo de Israel tinha que cumprir todas as leis, e não só os 10 mandamentos. Se eles pisassem em um ponto da lei, eles pisavam em todos. Então, eles tinham que cumprir toda a lei. Todos os mais de 600 mandamentos, todos os mais de 600 leis, tá? Tinha lei sobre corte de cabelo, tinha lei sobre tudo, gente. E eles tinham que cumprir tudo isso, tá? Sobre roupa, sobre cabelo, sobre tudo isso. Não era só os 10 mandamentos, a gente já falou sobre isso. E o que acontece? Deus estava ensinando a humanidade como se reaproximar dele. Então Deus falou que havia uma forma de se reaproximar dele, através de um sacrifício. Então, foi dado pela lei ao povo de Israel alguns sacrifícios, né? E eles tinham que fazer alguns sacrifícios. A gente estudou isso no livro de Levítico, no livro de Êxodo, né? Então, eles tinham que cumprir alguns sacrifícios, inclusive aquele sacrifício anual, né? Que era da expiação anual. E eles tinham que cumprir esses sacrifícios. E o que esses sacrifícios faziam? Com que eles voltassem a ter comunhão com Deus, que eles fossem aceitos de novo por Deus. E esses sacrifícios apontavam para isso, para que eles fossem aceitos novamente por Deus. Mas bastava eles só fazerem os sacrifícios? A Bíblia diz que não. Eles não podiam só fazer os sacrifícios. Só fazer os sacrifícios não os religaria a Deus. Eles precisavam cumprir a lei inteira. Então, além dos sacrifícios, eles precisavam cumprir a lei, ou seja, obediência. Além dos sacrifícios e da obediência, tinha mais um quesito que eles precisavam cumprir: o sábado. A gente já falou sobre o sábado. O sábado apontava para a santificação. O sábado apontava para a consagração, né? O sábado apontava para eu abrir mão do meu eu, para me consagrar a Deus, né? Era sobre isso o sábado. Eu abri a mão das minhas vontades para me consagrar a Deus. O sábado era isso. E Deus estava ensinando, porque Deus não quer que a gente faça isso só um dia da semana. Deus quer que a gente faça isso todos os dias. Então, aquilo era só uma preparação. Deus estava ensinando o seu povo. Por quê? Porque no Novo Testamento, né? Depois de passado um determinado tempo, eis que vem aquele que é o sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, o povo de Israel, para ter conexão com Deus, precisava fazer vários sacrifícios. Tinha sacrifício todo dia, a gente lembra, tinha de manhã e à tarde sacrifício. Tinha sacrifício todos os dias, fora os outros sacrifícios, né? Sacrifício mensal, quando o mês começava tinha sacrifício de sábado, tinha sacrifício de monte, né? A paz, Adriano, tinha muito sacrifício. E tudo isso apontava para onde? Para qual sacrifício que religaria o homem a Deus? Para Jesus. Então, todos esses sacrifícios que a gente estudou ali no livro de Levítico, no livro de Números, tudo aquilo, né? A Páscoa, tudo, aquilo apontava para qual cordeiro, né? Apontava para qual sacrifício? O de Cristo. Então, em Cristo se fez perfeito todos esses sacrifícios. E em Cristo, né? Deus aceitou de novo o homem. Mas o que foi que o Antigo Testamento nos ensinou? Basta só o sacrifício? Não. Então, só Cristo ter morrido na cruz por mim e ressuscitado bastou para eu me tornar filha? Não. Não basta só o sacrifício. Nem todo mundo é filho de Deus, né? Só é filho de Deus quem renasce em Cristo. Então, não basta só o sacrifício. Eu preciso crer no sacrifício. Eu preciso aceitar o que Cristo fez por mim. Eu preciso aceitar que Ele pagou a minha dívida, né? E fora isso, basta.
O Antigo Testamento disse que não. Por quê? Porque Israel tinha que cumprir toda a lei. Israel precisava obedecer. Hoje nós não temos que cumprir aquela lei escrita, né? Porque aquela lei termina em Cristo. Mas nós temos a lei escrita dentro de nós. A Bíblia diz que hoje nós somos a tábua escrita por Deus. E quem escreveu a lei dentro de mim? O Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele escreveu a lei em mim. Então ele me diz o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo que habita dentro de mim, ele diz isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Ele é a lei escrita dentro de mim, ele escreveu a lei dentro de mim. E eu sou a própria tábua escrita, eu sou a tábua viva, né? E é isso que a Bíblia diz. E basta só o sacrifício? Basta só eu aceitar o sacrifício? Basta só eu crer em Cristo? Não. Eu preciso obedecer. Basta só eu obedecer? Basta só eu crer e aceitar o sacrifício? A Bíblia diz que não. Porque o Antigo Testamento nos falou que era necessário santificação. Era necessário consagração. Era isso que o sábado apontava. Então, hoje, eu preciso aceitar a Cristo, aceitar aquele sacrifício, obedecer a Deus e me santificar, me consagrar. É isso que precisa hoje, né? Então, eu preciso de tudo isso hoje. E a Bíblia apontava para isso, né? O Antigo Testamento todo apontava para isso, para esse ser que viria, né? O Antigo Testamento fala sobre uma promessa de alguém que viria e pagaria os pecados daqueles que aceitassem, porque Jesus Cristo não morreu por todo mundo. Jesus Cristo morreu por aqueles que ele comprou. Então, nem todo mundo é filho de Deus, somente quem aceitou a Cristo e renasceu nele, né? Então, Jesus Cristo morreu por todos esses. Então, a Bíblia diz, né, que viria, Deus disse lá em Gênesis, que viria da mulher, né, da semente da mulher, viria um ser, viria uma pessoa que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus ali lançou uma palavra, né? E a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando ele fala alguma coisa, ele cumpre. E eis que então, no Novo Testamento, vem um ser que vem da semente da mulher. Ele vem da semente de Maria. Mas ele não vem da semente do homem. Por quê? Porque a semente do homem era corrupta. A semente do homem, ela tinha a herança de Satanás, então ela já nascia corrupta, ela já nascia tendo parte com Satanás. Então eis que Deus faz com que uma virgem engravide. E como assim esse bebê vai ser gerado dentro de uma virgem, né? Como? Através do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo começa a gerar um ser dentro de uma virgem. E o que acontece? Esse ser, ele tem a semente da mulher, porque ele está sendo gerado em uma mulher. Mas ele não tem o DNA do homem. Ele tem o DNA de Deus, porque ele está sendo gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, esse ser é o Filho de Deus, gerado no ventre de uma mulher. Mas ele vem esvaziado da sua condição de divindade. Ele vem como homem, apesar de ter o DNA de Deus. Ele vem nessa terra como homem. E Jesus veio nessa terra como homem. E então, em um determinado momento na vida de Jesus, Jesus recebe o Espírito Santo. Lá, quando ele é batizado por João Batista. E então, nesse momento, Deus fala lá dos céus e todos ouvem ali, né? Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus era o Filho de Deus, mas ele havia se esvaziado da sua divindade. Ele era um homem. Ele estava como homem nessa terra. E então ele recebeu o Espírito Santo. E como não havia nele pecados, o Espírito Santo pôde entrar nele. Assim como hoje entra dentro de nós, porque somos justificados por Cristo. Então o Espírito Santo entrou em Cristo, porque Cristo não tinha parte com Satanás. Cristo tinha o DNA de Deus. Cristo não tinha o DNA do pecado. Então Cristo recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Cristo recebeu o Espírito Santo, Cristo passou a fazer milagres, né? Como que Cristo fazia milagres? Por causa do Espírito Santo.
Era o Espírito Santo que estava dentro de Cristo que fazia com que Cristo fazia milagres. Quem é que ressuscitava pessoas? Era o Espírito Santo que estava dentro de Cristo que ressuscitava pessoas. E Cristo fazia tudo aquilo como homem. Ele havia se esvaziado da sua condição divina. Ele era um homem fazendo tudo aquilo. Um homem que mostrou que era possível vencer o pecado, dizer não, né? E então ele precisava cumprir a palavra de Deus nessa terra. E ele precisava ser o Cordeiro perfeito. Porque a aliança da lei apontava para isso. Apontava para um cordeiro que seria morto. E que nele nós conseguiríamos ter a nossa comunhão de novo com Deus. E esse cordeiro que a Bíblia falava não era bode. Era Jesus. Estava apontando para Jesus. E o sacrifício dele foi tão perfeito que bastou um sacrifício, não precisa mais, né? O sangue dele bastou. O que acontece? Todas as pessoas que praticavam o pecado, elas eram levadas à morte. Porque a aliança da lei, a lei veio e disse, o pecado leva à morte. O preço do pecado, né? O salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que praticasse o pecado merecia morrer. Ele ia ser morto. Ele merecia a morte. Não essa morte humana, porque todo mundo vai sofrer essa primeira morte, né? Mas é a segunda morte. A gente nunca mais se conectaria de novo com Deus. Era sobre isso que estava sendo falado. Então, né? Havia uma forma de reconectar o homem com Deus. Através do sacrifício do Cordeiro perfeito. E esse cordeiro foi tão perfeito, mas tão perfeito, que o sangue dele serviu no lugar de milhares. Quando Israel fazia os sacrifícios anuais, eles ofereciam bodes, só que não durava muito tempo o sangue daquele bode. O ano seguinte eles tinham que estar fazendo de novo, né? Tinham sacrifícios diários, porque não durava muito tempo, era sangue de bode. Então não cobria pecado humano. Então precisava fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e nunca paravam. E isso era a aliança da lei, esses sacrifícios. Mas tudo isso apontava para quem? Para Cristo. Porque o sangue de Cristo era perfeito. E o sangue de Cristo compra milhares. Então o sangue dele, desse cordeiro, foi capaz de comprar milhares. É capaz de comprar todo mundo. Se o mundo inteiro se converter, o sangue de Cristo é capaz de comprar todo mundo. Porque esse sangue foi suficiente, esse sangue bastou, né? Então, eis que ele morreu na cruz. E o sangue dele foi por todos nós. Então, havia uma grande questão ali. É filho de Deus nada. Como que é filho de Deus? Deus não deixaria o seu filho morrer na cruz. Imagina a cruz para um judeu, gente, é algo sério. A cruz para um judeu é aberração. Só os piores crimes eram punidos na cruz. Então, o povo começou a questionar, não, se é filho de Deus, como assim morreu na cruz? Não é filho de Deus, não. É tudo balela, né? Maria não era virginada, né? Era mentira. Mentira. Se ele fosse realmente filho de Deus, ele mesmo se salvaria, ou ele teria se livrado daquela cruz. E eis que então a Bíblia diz que Jesus Cristo falou, né? Ninguém tira a minha vida. Ninguém me dá e ninguém me tira. Eu mesma dou. Não são vocês que estão tirando minha vida. Eu que estou dando a minha vida por vocês. Não são vocês que estão tirando ela. E Jesus então fala, está consumado para o Pai, né? Porque realmente é Ele que tira a vida dele, é Deus que tira a vida de Jesus. E então Jesus, gente, desceu ao mundo dos mortos. E Jesus venceu a morte. Quando o Espírito Santo foi até lá, na morte, a Bíblia diz, o Espírito Santo foi até a morte e ressuscitou Jesus da morte. E Jesus voltou da morte, do mundo das mortes. Mas agora Jesus já não é mais 100% homem. A Bíblia diz que quando Jesus volta da morte, Jesus volta 100% Deus. Jesus, ele foi 100% homem,
quando andou nessa terra. Mas ele ressuscitou 100% Deus. Porque quando o Espírito Santo foi lá ressuscitar Jesus, Deus estava confirmando que Jesus era filho dele. Jesus, a primeira vez, veio com a natureza de Maria, a natureza humana. Mas agora, na ressuscitação, Jesus ressuscita com a natureza do Pai. Jesus ressuscita com a natureza de Deus. Filho de cachorro é cachorrinho. Filho de peixe é peixinho. E filho de Deus é Deus. E Jesus ressuscita como Deus, o Filho de Deus. Amém. E no Salmo 68 a gente vai falar sobre esse homem agora. Uau! Davi, nesse Salmo 68, ele fala sobre Jesus. Esse Salmo 68, né, é uma canção de guerra, é uma canção de batalha. Quando um soldado ele vai para a guerra, se você para ver na história, gente, da humanidade, existem canções de guerra. Se você vê algum filme de guerra, você vê que os soldados, eles iam cantando, né? Às vezes eles se reuniam cantando, eles vão para a guerra cantando, né? E essas canções de guerras eram canções motivacionais. Você precisa saber pelo que você está lutando. Você precisa saber por que você tem que voltar. Né? Que causa é essa que eu estou lutando? Estou lutando pelo quê? Quando você sabe pelo que você está lutando, você luta a batalha com mais força, com mais ânimo, com mais vigor. Quando você lembra o porquê que você está lutando aquilo, né? O que eu quero? E o Salmo 68 é sobre isso. Sobre Davi lembrar por que ele está lutando. Sobre Davi lembrar por que eu estou passando por essa batalha. Qual é o meu objetivo? O que me faz querer vencer? O que me faz querer chegar até o final? Qual é o meu motivo, a minha motivação? Qual é? E esse Salmo 68 é sobre isso. Davi fala sobre a motivação dele. No versículo 1, Davi diz assim: levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Deus, se levanta. Se levanta, Deus, porque eu sei que quando o Senhor se levantar, os seus inimigos vão ser destruídos. Se o Senhor sentado, Deus, o Senhor já é poderoso, imagina o Senhor de pé. Uau, é isso que Davi está dizendo. Eu sei que quando o Senhor se levantar, muitos vão fugir da tua ira, da tua presença. E a Bíblia diz isso, gente. A Bíblia diz que quando Deus vier, a Bíblia diz que quando Jesus vier, como julgador, como juiz, a Bíblia diz que neste momento, as pessoas vão ter consciência do que está acontecendo e vão querer fugir. A Bíblia diz que aqueles que sabem que não serão salvos vão tentar fugir, vão tentar se esconder, vão tentar cavar um buraco e se esconder no buraco. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz que Deus diz que não há lugar onde eles possam se esconder. Que Deus vai revelar todos os esconderijos. E é isso que Davi está dizendo. No versículo 2, Davi diz: como se dissipa a fumaça, assim o Senhor os espalha, Deus. Assim como cera que se derrete diante do fogo, assim os ímpios vão perecer diante de ti, Deus. Eles vão derreter igual cera diante do fogo. Igual uma vela, né? Quando você acende uma vela, aquela cera da vela começa a derreter. É assim que vai ser com os ímpios. Versículo 3, Davi diz: mas os justos, vem o mas agora, né? Os ímpios vão ter isso daí. Mas os justos vão se alegrar. E eles vão se regozijar na tua presença, Deus. E eles vão sentir tanta alegria como eles nunca sentiram. A Bíblia diz, né, que a maior recompensa do justo não é viver eternamente,
não é ser recompensado, não é ver de novo os que foram salvos e ele conhecia. Não é nada disso. A Bíblia diz que a maior recompensa do justo é poder ver a face de Deus como ela é. Porque hoje nós não podemos. Porque a glória de Deus nos destruiria. Mas haverá um dia em que nós poderemos. E essa é a alegria do justo. Essa é a recompensa do justo. É poder ver a face de Deus. Aí no versículo 4, Davi diz: cantai a Deus, cantai louvores ao nome de Deus. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor. E exultai diante dele. Né? Então fiquem alegres mesmo vocês que são justos. Porque Deus está neste momento montado sobre os céus. Ele está vendo tudo lá do alto. E fiquem alegres por causa desse Deus. E no versículo 5, Davi diz: gente, quando a gente pensa num guerreiro, porque aqui esse salmo aqui, Davi está querendo dizer que o maior guerreiro que existe na batalha dele é Deus. É isso que Davi está querendo dizer. Não sou eu o maior guerreiro dessa minha batalha. É Deus. E quando a gente pensa num guerreiro, quando a gente pensa nos atributos de um guerreiro, a gente pensa num guerreiro que é forte, num guerreiro que é alto, que é grande, sei lá, a gente pensa em qualquer coisa. Mas nunca a gente pensa que é um guerreiro bondoso, que é um guerreiro generoso. E Davi diz: Deus, ele é um ótimo guerreiro. Ele é o melhor guerreiro que existe. Mas ele também é generoso. Mas ele também é bondoso. E no versículo 5, Davi diz: Deus, ele é pai de órfãos. E ele é juiz de viúvas. Gente, isso Davi está dizendo numa época em que não era fácil ser órfão e ser viúva não, viu? Hoje a gente vê a mulher numa independência, mas nessa época era um mundo patriarcal. A mulher, gente, dependia do marido. A mulher não podia fazer negócios. A mulher não sobrevivia sozinha. Ela precisava de um marido, ela precisava de um homem. Para você ter ideia, se uma mulher ela tinha riquezas, o marido dela faleceu e ela ficou com riquezas, ela não podia organizar as riquezas que ela tinha. Tinha que ser um homem. Um homem tinha que organizar as riquezas dela, ela não podia. Se ela precisasse comprar um colar, ela tinha que falar: me dá dinheiro para eu comprar um colar para mim? Para esse homem que não é nada dela, ele só organiza a finança dela. Era assim. Era muito difícil a vida de uma viúva. Era muito difícil a vida de um órfão. E os direitos dessas pessoas eram pervertidos. Então imagina uma viúva milionária, né? Uma viúva muito rica. Alguém facilmente podia perverter o direito dela e tomar todo o dinheiro dela. Facilmente isso acontecia. Um órfão. Facilmente alguém roubava os bens desse órfão. Facilmente alguém ludibriava, tomava ele como escravo. Facilmente alguém fazia alguma coisa. Era muito difícil a vida de um órfão. Era muito difícil a vida de uma viúva. O órfão não tinha quem lutasse por ele. No livro de Jó, se eu não me engano, fala isso, né? O órfão, ele chegava, né, para pleitear as causas deles, ninguém ouvia, gente. É um órfão. Ninguém ouvia. Ele não tinha quem lutasse por ele. E a viúva, ela não tinha direitos. Todo mundo tentava perverter o direito dela. E Davi diz: Deus é pai dos órfãos. Uau! Você não está órfão. Você não está sem pai, sem mãe. Você não está sem alguém que lute pelos seus direitos. Você não está sem alguém que lute por você. Porque assim era o órfão. O órfão era alguém que não tinha quem lutasse por ele. E Deus aqui está dizendo:
Eu luto por você. Tem um projeto muito bonito que eu queria muito fazer, né? Uma vez me falaram sobre isso, sobre um lugar, né? Para adoção, né? E nesse lugar onde tem crianças ali, né? Órfãs, trabalhar com essas crianças para elas entenderem que na verdade elas não são órfãs, que elas têm um pai e que esse pai jamais os abandonará. Porque a Bíblia diz: ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus é pai de órfãos. Deus, ele é juiz de viúvas. Esses que tentam perverter aí o direito da viúva, tentando tomar o dinheiro da viúva, não, Deus é juiz. Deus decide a causa para a viúva de forma justa. E aqui diz que Deus é tudo isso, lá do lugar santo dele. Lá do lugar santo dele, ele não abandonou ninguém. Às vezes a gente se acha abandonado, né? Às vezes a gente acha que Deus abandonou a gente. Não. A Bíblia está dizendo: Deus não abandonou ninguém. Versículo 6, Davi diz: sabe aquela pessoa que é solitária, que se sente sozinha? Deus dá uma família para essa pessoa. É isso que Davi está dizendo. Deus faz com que o solitário viva em família. Aquele que se sentia sozinho, aquele que era solitário, Deus dá uma família para ele. Deus tira os cativos para a prosperidade. Deus tira uma pessoa da escravidão para a prosperidade. Gente, é um extremo uau. Escravidão para a prosperidade. Deus faz isso. E aqui Davi continua: só os rebeldes habitam em terra estéril. Só os rebeldes habitam em terra que não dá fruto. Só os rebeldes. Quem é obediente a Deus habita em terra que dá fruto. Habita em terra que mana leite e mel. Então no versículo 7 Davi continua: ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto. Agora Davi vai começar a lembrar a caminhada do povo no deserto. Quando eles saíram lá do Egito, foram para o Monte Sinai, e do Monte Sinai eles foram ali até Canaã. Davi vai começar a lembrar isso para lembrar o quão poderoso é o Deus de Israel. E ele diz assim no versículo 7: ó Deus, eu me lembro. Eu me lembro pelo que dizem, né? A gente lembra que Davi não estava nessa época ainda, né? Era Moisés. Mas Davi diz: ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto. Deus caminhava com esse povo pelo deserto. A gente lembra, né? Que aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, era Jesus. A gente lembra disso, né? A gente já estudou sobre isso. Era Jesus que guiava esse povo pelo deserto até a terra prometida. E isso é um claro apontamento para o Novo Testamento, né? A gente lembra, o Antigo Testamento inteiro aponta para o Novo. E isso apontava claramente para o Novo Testamento. Quem tirou esse povo do Egito? Jesus. Jesus estava ali com Moisés manifestando aqueles sinais. Quem foi que guiou o povo no deserto os 40 anos até que eles chegassem em Canaã? Jesus. A Bíblia diz que Jesus era a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Quem foi que guerreou com eles quando eles entraram lá em Canaã? Lembra que apareceu na primeira entrada, que era Jericó, aparece um soldado de Deus para Josué? Lembra que a gente falou sobre isso? E esse soldado diz que o exército de Deus veio para batalhar por Israel? Era Jesus. Jesus guiou eles desde a escravidão até o cumprimento da promessa. Mas eles precisavam seguir aquela coluna. Eles precisavam seguir aquela nuvem. Era o único caminho.
O único caminho para eles chegarem onde eles precisavam chegar era por aquela nuvem. A gente lembra que teve uma vez que eles quiseram ir sem a nuvem. Lembra disso? Quando Deus falou para eles, o povo começou a murmurar e falou: eu preferia morrer nesse deserto do que ir para essa terra, vou ter que lutar contra gigantes. E Deus então fala: é isso que vocês preferem? Que seja feito conforme a vontade de vocês. Morram nesse deserto. Lembra quando Deus falou isso? Aí quando o povo ouviu isso, o povo falou: não, a gente não quer morrer nesse deserto, não. A gente vai. Agora a gente vai. Agora a gente crê que a gente consegue. Vamos lá. E eles pegaram as armas dele, a Bíblia diz, né, que eles pegaram as armas, os arcos, tudo, e queriam ir. E Deus fala: Moisés, fala para esse povo não ir, porque eu não estou com eles. E eles foram. E a coluna de nuvem ficou. A Bíblia diz que a coluna de nuvem ficou, Moisés ficou e o tabernáculo ficou, né? E eles foram tentar tomar Canaã à força. E morreram. E os que conseguiram fugir, fugiram envergonhados, né? Porque Deus já não estava mais com eles. E é isso aponta claramente para Cristo. Só há um caminho que a gente deve seguir, que é Cristo. É que nem esse povo no deserto. Quem foi que guiou esse povo no deserto? Cristo, Jesus. Era a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E quando eles tentaram ir por outro caminho, onde não estava a coluna de nuvem e a coluna de fogo, eles se deram mal. Porque o único caminho é esse. Então aqui agora Davi começa a lembrar o que aconteceu. Davi diz: Senhor, eu me lembro quando o Senhor saía na frente do teu povo para guiar o teu povo pelo deserto. Eu lembro que a terra tremeu. Lembra que realmente a terra tremeu? Quando Deus veio falar com o povo lá do Monte Sinai, o Sinai tremeu. A Bíblia diz que teve um terremoto ali que o Monte Sinai tremia. E o povo ficou com medo. O povo falou: Moisés, fala só você com Deus. Depois você fala pra gente o que Deus falou. Não quer mais ouvir Deus, não. E agora Davi está lembrando isso. Deus, quando o Senhor guiou o teu povo, o Senhor guiou o teu povo até mesmo no deserto, um lugar difícil, o Senhor guiou o teu povo. E enquanto o Senhor guiava o teu povo, o Senhor era com o teu povo, a terra inteira tremia por causa da tua presença. E aqui continua: também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. E é isso mesmo. Os céus gotejaram a presença de Deus. Descia maná dos céus. Deus enviava maná dos céus para a gente. Deus mostrava a presença dele em cada coisa. O próprio Monte Sinai tremeu quando Deus resolveu descer ali e falar com o seu povo. Versículo 9. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância. Confortaste a tua herança quando ela estava cansada. A Bíblia diz que esse povo ficou 40 anos no deserto. Gente, eu não sei se alguém mora em praia, quando a gente mora em casa de praia, né, o sol desgasta as coisas. Né? Eu não moro em praia e aqui na minha casa bate um sol, gente, meu Deus, o sol do meio-dia invade a casa inteira. E os meus móveis enferrujam, meus móveis não, o eletrodoméstico começa a enferrujar, sabe? Começa a desgastar por causa do sol. Imagina uma pessoa andar 40 anos pelo deserto, aquela areia quente, o seu chinelinho de borracha ali, seu chinelinho, você andando naquela areia quente, de borracha, de madeira, sei lá o que era. Mas imagina, a Bíblia diz que Deus não permitiu que as roupas deles desgastassem. Sequer as sandálias deles desgastou durante 40 anos que eles andaram no deserto. A Bíblia diz que Deus não permitiu que ninguém ficasse doente. 40 anos no deserto. E aqui Davi está dizendo isso. Deus, o Senhor nos mandava chuva em abundância quando era necessário. O Senhor nos dava alívio em abundância quando era necessário. E o Senhor nos confortou quando nós estávamos cansados. Quando a gente precisou de descanso, o Senhor nos deu descanso. O Senhor nos confortou. O Senhor deixou a gente entrar. Aqui Davi está querendo dizer, de uma forma poética, que eles chegaram em Canaã.
né? Eles já estavam cansados, então Deus deu descanso para eles. Deus permitiu que eles entrassem em Canaã, e então eles descansassem. Então no versículo 10, Davi diz, e nela habitou o teu rebanho, né? Onde? Em Canaã. Eles chegaram em Canaã e lá eles ficaram. Tu, ó Deus, em tua bondade, o Senhor deu provisão para os necessitados. Quem necessitava de ajuda, o Senhor deu. Quem passava por necessidade, o Senhor deu provisão. O Senhor não deixou nada faltar para o seu povo. Versículo 11. O Senhor deu a palavra. Grande é o exército dos que anunciavam as boas novas. Não sei em qual momento histórico que Davi está dizendo isso, né? A gente não sabe dizer. Mas é um salmo profético, né? E aqui Davi está querendo dizer o quê? Deus havia dado um comando. Deus havia dado uma ordem. Porque a palavra de Deus é um comando, a palavra de Deus é uma ordem, né? Então Deus deu um comando, Deus deu uma ordem. E o exército que anunciava a ordem de Deus não era pouco, não. Era muita gente dando a boa notícia de Deus. E amém. Isso aponta para nós, igreja. A gente tem que anunciar as boas novas, né? E que sejamos um grande exército. Porque a Bíblia diz que quanto mais a gente anunciar, mais próximo será a vinda de Cristo, né? Se a gente quer antecipar a vinda de Cristo, se a gente quer que Cristo venha logo, então a gente tem que anunciar mais, né? Quando chegar a um nível de que realmente a quantidade que Deus quer que saiba do Evangelho souber, é que Jesus virá, né? Então a gente tem que anunciar mesmo, por todos os cantos, a verdade, não é anunciar o Evangelho falso, é anunciar o verdadeiro Evangelho. Quanto mais a gente anunciar, mais rápido fica o retorno de Jesus. Aí no versículo 12, agora, Davi começa a relembrar como que foi quando eles estavam ali em Canaã, né? Davi começa a falar, olha Deus, os reis de exércitos fugiam à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos, né? Então aqui ele está lembrando, provavelmente alguma guerra, alguma luta, né? Onde os reis... a gente vai ver isso mais para frente, né? Que tá muito lindo esse salmo, porque Davi vai dizer que realmente Deus escolhe as coisas que são ignoradas pelo mundo. Deus escolhe as coisas realmente que o mundo rejeita, né? Que o mundo não vê como. E Deus faz aquilo. Por quê? Porque é ali que ele vai manifestar a glória dele, né? Não é no que se acha, é no que acha que não é nada, né? Nesse sentido, é extraordinário. Então aqui no versículo 12, Davi diz, olha, os reis fugiam. Quando a gente chegava, os reis fugiam da gente, fugiam com pressa. E as pessoas que não fugiam, as pessoas que ficavam em suas casas, né? A gente pegava as riquezas delas, porque elas não fugiam. A gente pegava, dividia as riquezas delas. Aí no versículo 13, tem um versículo aqui que diz assim, né? O versículo 13 diz assim, por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro, né? É difícil a gente saber em qual contexto que Davi quis dizer isso, né? O que aconteceu, né? Não fala pra gente qual foi o momento histórico que isso aconteceu. Mas o que Davi está querendo dizer aqui? Davi está querendo dizer que quando Israel saiu para a batalha, em nome de Deus, para batalhar por Deus, alguns ficaram. É isso que ele está dizendo. Davi está dizendo que o exército de Deus foi e uns do exército ficaram. E Davi está falando, por que vocês ficaram? Por que vocês decidiram descansar quando era para batalhar? É isso que Davi está dizendo. Tem um apontamento claro para Cristo, né, gente? Eu não sei no momento histórico de Davi onde se encaixa isso, mas isso aponta claramente para nós, igreja, que não devemos descansar agora que é trabalho. A gente tem que trabalhar, anunciar as boas novas, não ficar repousando. E é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, por que vocês ficaram? Por que vocês não foram para a batalha junto com os outros soldados? Por que vocês ficaram descansando? Então Davi diz, os que foram foi tão lindo. As asas como pomba cobertas de prata, as penas deles
era de ouro mais brilhante, aquele amarelo mais brilhante do que ouro. E por que vocês não foram? Foi tão lindo os que decidiram ir. É nesse sentido que Davi está querendo dizer, sabe? Então tem tudo a ver com a gente, né? Então é pra gente ir à batalha, né? Deus chamou todo mundo para anunciar as boas novas, para pregar as boas novas, o evangelho, né? Para ajudar pessoas, para libertar cativos, né? Então vamos. Por que você vai ficar descansando? Por que você vai repousar? É tão bonito o exército que foi. Ah, se você soubesse como foi lindo, como era linda aquela imagem daquele exército que foi. É nesse sentido que Davi está dizendo. Aí Davi diz, no versículo 14: quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o Monte Salmão. Então, quando Deus vem e os reis começam a fugir, né, cai neve sobre esse Monte Salmão. Gente, eu não sei ao certo, eu sei que esse Monte Salmão era um monte muito bonito, né? A Bíblia diz que era muito bonito, pelos estudos que eu fiz era muito bonito, era muito verde, né? Tinha bastante vegetação. Eu não sei o termo aqui, o que está querendo dizer, mas é isso. Ele está falando que quando Deus dispersa os reis, cai neve sobre esse monte. Então, no versículo 15, agora Davi diz assim: o monte de Deus é como o monte de Baçã, o monte elevado como o monte de Baçã. O que acontece? Parece que o monte de Baçã era maior do que o monte de Sião. E onde é que... Amém, Silvana. Onde é que Deus decidiu habitar? No monte Sião. E é isso que Davi está dizendo aqui, porque agora vai começar a ter um questionamento aqui. Existem montes tão mais bonitos para Deus habitar. Por que Deus escolheu logo o Monte Sião? Tem tantos montes maiores, mais bonitos, mais belos. Monte Sião é nesse sentido. E Davi vai dizer, Deus decidiu habitar onde ele decidiu habitar. Não é pelo que a gente acha, né? Não é pelo que é mais bonito, não é pelo que é maior, né? É pelo que Deus escolheu, até para que a glória dele seja manifestada. Deus escolheu o pequeno, é isso mesmo, né? E é isso que Davi diz agora, gente. Extraordinário, né? Aí Davi diz, o monte de Deus, aqui Davi está querendo dizer, vocês ficam falando que o monte de Deus é pequenininho, que o monte de Deus não é nada, que o monte de Deus não tem isso e aquilo outro, só que o monte de Deus, gente, é como o monte de Baçã. A verdade é que é como se fosse um monte de Baçã, né? É isso que Davi está querendo dizer. Quando você olha para o monte de Baçã, né? Você vê um monte lindo, um monte maravilhoso, um monte enorme, um monte elevado. Olha a prepotência, né? Deus devia ter escolhido esse monte. Um monte de Baçã, é um monte, né? Que vai mostrar a grandeza dele por ser um monte grande. Aí Deus vai e escolhe o Monte Sião, um monte pequenininho. Aí todo mundo olha, mas escolheu esse monte? Que Deus é esse que escolhe um monte desse? Em vez de escolher um monte grande, escolheu um monte pequenininho. E Davi diz, não, você não está entendendo. A verdade é que o Monte Sião é ainda melhor do que esse outro monte, apesar da aparência. E é isso mesmo, gente. Deus usa as coisas loucas, né? Realmente, para ele mostrar a glória dele. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus vem, os judeus entenderam a mensagem errada. Os judeus, eles acharam que ia vir um rei para governar aqui na terra, que eles iam ser libertos dos romanos e que eles iam governar novamente, que ia ser o rei deles e eles iam ser o novo império, né? O novo império seria eles. Eles entenderam isso, mas não era isso. Aí quando Jesus vem da Galileia. O que é a Galileia? Gente, Galileia, pensa no pior bairro que tem onde você vive. Pensa no pior bairro que existe aí. Aquele bairro que ninguém dá nada por aquele bairro. Que ninguém estuda naquele bairro, que só tem gente que tem trabalho que ninguém quer. Pensa nesse bairro. É de onde Jesus veio. Aí quando eles veem Jesus vindo desse bairro, não. Esse não é o Messias, não. Da Galileia? Não. Jesus teria que vir de Jerusalém. Não, da Galileia não. Alguma boa coisa pode vir da Galileia? Não. Não é, não. E eles não entendiam isso. É isso que Davi está querendo dizer aqui, né? Não é a nossa capa.
né? Deus às vezes usa alguém que não tem, gente, não tem estudo, não tem nada. E aí você vai falar, mas como tá usando essa pessoa? Eu tenho pós, tenho mestrado, tenho doutorado, tenho não sei o quê, tenho título. Mas é exatamente isso. Deus usa realmente o pequeno para que ele demonstre a sua glória. Para que ele mostre que é ele. Não é pelo outro, é por ele. É Deus. Não é porque o outro merece. Não é porque ele é bom. Não é porque é grande. Não é porque por causa do título. É porque é a glória de Deus. E Deus escolheu aquele lugar. E é isso que Davi está dizendo. Aí Davi no versículo 16 diz assim: os outros montes, né, mais altos do que o monte que Deus escolheu para ele, que é o monte Sião, ficam olhando para o monte Sião com inveja. E Davi diz: por que vocês estão olhando com inveja para o monte que Deus escolheu? Deus foi que decidiu morar nesse monte. Foi Deus que escolheu ele. Por que vocês estão olhando com inveja, com raiva? Porque vocês se julgam melhores? Porque vocês se julgam maiores? A gente lembra que aqui é uma linguagem poética, né? Mas quer dizer muito isso, né? Às vezes, realmente, a gente vê alguém ser usado por Deus e às vezes a pessoa fica com raiva porque o outro está sendo usado por Deus, né? Ah, eu que merecia ser usado. Eu sou pastora, né? Ah, não, vai usar essa pessoa? Não, essa pessoa vai falar comigo? Não. E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus usa quem ele quer usar. Não é pela nossa lógica. Não. Pode ter uma pessoa pregando lá no púlpito. Essa pessoa deve ter mestrado, doutorado, teologia e mais o que for. Se Deus decidiu usar a tiazinha que está lá atrás do culto, em pé, sem chinelo, ele usa. É isso que Davi está dizendo. Deus usa quem ele quer usar. Aí no versículo 17, Davi diz: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Deus está entre o seu povo, assim como Deus está lá em Sinai, que é o lugar santo que ele escolheu para entregar a lei. Deus também habita. Quando a Bíblia diz os carros, né? Eu fui procurar no hebraico para tentar entender o que realmente está querendo dizer. Essa palavra carros no hebraico também é usada para time, para tropa, para cavaleiros, né? Então aqui Deus está entre os cavaleiros dele, Deus está entre a tropa dele, Deus está entre o time dele, Deus está ali com eles. Então Deus está entre os anjos dele, Deus está entre o povo dele. É isso, Deus está com eles. Versículo 18. Uau, gente, esse versículo 18 é lindo. Esse versículo 18, Paulo fala sobre ele. No livro de Efésios, né, na carta aos Efésios, Paulo diz, no capítulo 4, no versículo 8, Paulo diz sobre esse versículo aqui. Olha só, a profecia de Davi. Davi diz assim: Deus subiu aos lugares mais altos. Não fique pensando porque Deus escolheu o Monte Sião que Deus não pode subir aos lugares mais altos. Deus escolheu o Monte Sião, mas ele subiu aos lugares mais altos. E ele levou com ele muitos cativos. Ele levou muitas pessoas que ele libertou do cativeiro. Ele recebeu homens por presentes, até mesmo rebeldes, para que então Deus, e agora é Deus o nome de Deus, tá? Que Deus se apresentou para Moisés, para que então Deus habitasse no meio deles. É Jesus. Esse versículo 18 está falando sobre Jesus. Uau! Davi está dizendo aqui sobre Jesus. Davi está dizendo assim,
O Senhor, aqui não é o nome de Deus, né? Aqui é o Senhor, é outro termo, né? Não é aquele tetragrama, né? Mas sim é aquele que é o nome que geralmente dá realmente para Deus, né? Sem ser o tetragrama que ele deu ali quando apareceu para Moisés. Então aqui a Bíblia diz, Davi diz, o Senhor subiu aos lugares mais altos. Está falando aqui de Jesus. Jesus foi aos lugares mais altos. E ele levou com ele aqueles que ele libertou do cativeiro. E ele recebeu homens como presentes. O que são os presentes que ele recebeu? Os homens. Os homens são os presentes que ele recebeu. E a Bíblia diz isso. Por causa do que Jesus fez, Deus deu para Jesus de presente os homens que ele comprou com o sangue dele. E é isso que Davi está dizendo. E então aqui diz, ele recebeu até mesmo rebeldes. Gente, está falando até aqueles que eram pecadores rebeldes, doidos, que se arrependeram verdadeiramente. Ele os recebeu. Está falando sobre Jesus. Que Jesus recebeu a todos, até mesmo os rebeldes. Jesus recebeu. E Jesus recebeu cada um deles como um presente. Para que então o Deus Pai pudesse habitar no meio deles. É Jesus. Uau! Em Efésios, capítulo 4, versículo 8, Paulo fala sobre esse versículo. Paulo diz assim, por isso diz a Bíblia, né? No Salmo 18. Quando ele subiu às alturas, Jesus levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse concedeu dons aos homens é o quê? Para que a gente realmente tivesse Deus habitando entre nós, né? Então nós recebemos dons. Que dons? Do Espírito Santo. Então vieram dons até nós para que Deus habitasse aqui no meio de nós. Nesse capítulo 4, Paulo continua falando, né, sobre alguns ministérios, né? Paulo diz sobre o mestre, sobre o evangelista, sobre o apóstolo, e Paulo diz, né? E para Deus, cada uma dessas pessoas é um presente. É um presente para Deus. O apóstolo que está ali, o mestre que está ali, é um presente para Deus. Aí no versículo 19, Davi diz, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Gente, uau! Davi era incrível, né? Uau! Davi está dizendo, bendito é Deus, que dia após dia diminui o meu fardo. Leva o nosso fardo, torna o meu fardo leve. Bendito é esse Deus, que faz com que não seja pesado para mim. Gente, no Novo Testamento é isso, diz isso. Jesus veio tornar o nosso fardo leve, porque Jesus divide o nosso fardo com a gente. Ele vem e me ajuda a levar minha cruz. É isso. Minha cruz está muito pesada para mim. Eu vou e falo, Jesus, me ajuda. Ele vem e me ajuda a levar minha cruz. A Bíblia diz que em determinados momentos, quando eu já estou exausta, muito cansada, ele me leva no colo e leva o meu fardo. E é isso que Davi está dizendo aqui. Bendito seja esse Deus que levou o nosso fardo. O fardo era nosso. E Jesus pagou. Era nosso. Jesus morreu, o sangue que ele derramou era para ter sido nosso, derramado. Ele derramou o sangue dele e valeu por muito sangue. Valeu por todos os sangues. O sangue dele foi suficiente para pagar por todo qualquer sangue. Porque ele tem o DNA de Deus. Aí no versículo 20, Davi diz, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus,
o Senhor está ao escaparmos da morte. Uau! Davi está dizendo, Deus é o meu libertador. Somente nele está o vencer a morte. Somente nele está o escapar da morte. E é isso. Da primeira morte ninguém escapa. É consequência do pecado. A gente precisa morrer esse corpo que ainda tem a herança do pecado, né? Então esse corpo aqui precisa morrer. Mas Jesus me livra da segunda morte. Nele eu consigo escapar da morte. A morte, aquela morte de comunhão com Deus. Eu consigo ver a face de Deus e não sofrer a segunda morte junto com Satanás e os demônios ali naquele lago de fogo e enxofre. Eu consigo viver uma segunda vida. Uau! Versículo 21, Davi diz, sim, é isso mesmo que eu estou falando. Com Deus nós podemos escapar da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Engraçado quando a gente pensa aqui no cabeludo, né? Cabeludo crânio. Por que Davi está dizendo isso, né? Cabelo, né? Nessa época de Davi, a gente tem, para tentar entender o que a pessoa está falando, a gente tem que tentar voltar para a época dela, né? Então vamos tentar voltar para a época de Davi para entender qual a importância de cabelo, né? Ser cabeludo, qual é a importância disso? A gente pode pensar em dois personagens muito importantes que falam sobre cabelo. Sansão, o cabelo revela força, né? E Absalão, que o cabelo se revela o orgulho, né? O orgulho está no cabelo, né? Absalão tinha muito orgulho por aquele cabelo dele e Sansão estava à sua força. Então, como é um poema aqui, uma poesia, pode ser com relação a isso que Davi está falando, né? A força, o orgulho, né? Deus quebra de todo aquele que está andando nos seus próprios pecados. A pessoa fica andando nos próprios pecados dela. Ao invés de andar no caminho de Deus, está andando no caminho do pecado dela, está andando nos próprios pecados. Deus vai tirar a força, Deus vai quebrar o orgulho dessa pessoa. Então, no versículo 22, Davi diz, Deus, o Senhor, nos disse, eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Baçã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles, e os cães de vocês vão lamber à vontade o sangue deles. Aqui Deus fez uma promessa de que ninguém se esconderia dele. Que quando chegar um momento e ele tiver que julgar a todos, Deus vai dar ao ímpio o que o ímpio merece. E Deus está prometendo aqui, ninguém vai fugir de mim. Ainda que ele corra para o monte mais alto, eu o pegarei. Ainda que ele se esconda nas profundezas do mar, eu o encontrarei. Ninguém vai se esconder de mim. Ninguém vai. E vocês verão que eu farei justiça. Amém. Amém. Isso vai acontecer. Amém. No versículo 24, Davi diz, ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Aqui Davi, né, provavelmente está se referindo à Arca da Aliança, né? Então a Arca da Aliança devia estar entrando em Sião aqui, devia estar acontecendo algo aqui que a Arca estava entrando no templo, né? Não é o templo de Salomão ainda, porque não foi ainda, né? Então devia ser aquele lugar onde Davi pôs a Arca, né? Então tem alguma coisa a ver com esse período. Então Davi diz no versículo 24, ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu rei entrando no seu templo. E isso diz, né, que a gente vai ver também quando Jesus vier. Quando Jesus vier, a gente já leu um salmo sobre isso, né, que fala que Jesus ainda vai parar, vai beber água e ele vai seguir a marcha, né, e os que estão com ele vão marchando com ele. E é isso que Davi está dizendo aqui. Nós vamos ver a marcha de Deus, o desfile de Jesus entrando no seu templo. Jesus vai vir, vai
governar essa terra. Vamos ter o reino milenar, né? Vamos reinar aqui junto com Jesus 1000 anos, amém. E depois vamos ver Jesus entrando na Jerusalém Celestial, vamos para lá também, amém, glória a Deus. Versículo 25. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumento atrás, entre eles as donzelas tocando adufes, né? Então aqui Davi está descrevendo a cena que ele viu. Quando a Arca da Aliança veio, em algum momento ali, né? Não sei se foi a primeira vez ou se alguma outra vez, né? Provavelmente a primeira vez, né? Já que a Bíblia não fala sobre nenhuma outra vez que a Arca tenha sido tirada de Sião. Então, ele fala que nesse momento, quando a Arca veio para o Monte Sião, ali veio para Jerusalém, os cantores iam na frente, né, da Arca, os tocadores de instrumentos iam atrás, né? E entre eles iam as donzelas cantando, dançando, né? E tocando adufes. No versículo 26, Davi diz: bendizei a Deus nas congregações, bendizeis ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Estirpe significa fonte, não é só descendência, é fonte. A Bíblia diz que nós somos da fonte de Israel. Da mesma forma que eu me tornei filha de Deus, e eu não tenho DNA de Deus, porque o único que teve DNA de Deus é Jesus. Mas eu sou filha de Deus por adoção. Assim também a Bíblia diz que por causa de Jesus, eu também sou herdeira de Abraão. Eu também sou da estirpe de Israel, por causa de Jesus. E aqui está dizendo isso no versículo 26. Digam bem de Deus quando vocês se reunirem. Digam muito bem de Deus. Vocês que são da fonte de Israel. Versículo 27. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede. Os príncipes de Judá com seu ajuntamento. Os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Então Davi está falando aqui o que ele viu nessa cena, né? Ele viu a arca entrando, tinham danças, né? Estavam tocando música. E quem é que vinha na frente? Quem era a primeira tribo a vir? Benjamim. Ele diz que Benjamim veio na frente, né? E vieram depois os príncipes de Judá, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali, mas Benjamim tomou a frente. Benjamim foi e saiu na frente. Benjamim, ele era o caçula. Ele jamais iria à frente. Jamais poderia ir à frente. Benjamim era o caçula. E ele foi à frente. Ele foi à frente. Diz que ele governou ali, que ele foi indo à frente com decisão. Tomou a frente e foi indo, né? E ele era o caçulinho. Ele era o menor. E ele foi o primeiro. E é isso mesmo. A Bíblia sempre nos mostra, se esforça em mostrar, né? Que não é essa questão, não é merecimento, né? Não é merecimento. O menor será o maior no reino dos céus e o maior será o menor. Jesus disse isso, né? Quando os apóstolos querem perguntar para Jesus, Jesus, quem é mais importante para o Senhor, né? No reino dos céus, quem vai ser mais importante? Eu ou tal pessoa? E Jesus disse, o menor vai ser o maior no reino dos céus. E o maior vai ser o menor. E é isso, Benjamim, gente. Benjamim era o caçulinha. Ele não devia ir à frente, mas ele foi. Então, no versículo 28, Davi diz, reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, que veio lá do teu templo em Jerusalém. Os reis te ofereceram presentes. Aqui Davi está dizendo, Deus, mostra mais uma vez o teu poder. O mesmo poder que o Senhor tem usado até hoje ao nosso favor. Mostra mais uma vez. Faz mais uma vez esse poder que o Senhor tem manifestado desde lá do seu santo templo. Faz mais uma vez. Os reis, eles vêm até aqui para te oferecer presentes, Deus. Então, no versículo 30, Davi diz, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos, calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra.
E é isso mesmo. Aqui Davi está pedindo, né, para Deus reprimir aquela fera, né, aquele que se levanta à espreita, né, para destruir. A multidão dos fortes touros que vem para sair destruindo em manada, né? Para Deus pisar aos pés todos aqueles que cobiçam barra de prata, né? Que tem como o seu coração voltado àquilo. A Bíblia diz isso, né? Diga onde está o seu coração, né? Que eu direi onde está o seu Deus. E eles têm o coração deles voltado ao ouro, à riqueza, à barra de prata. E ali está o Deus deles. Então pisa eles, Deus. E também destrói esse povo aí que sente prazer na guerra. Que sente prazer na briga. Destrói esse povo também, Deus. No versículo 31, Davi diz: príncipes, eles vêm lá do Egito, lá da Etiópia, eles estão vindo estender as mãos cheias para o Senhor, Deus. Isso vai acontecer no reinado de Salomão. No reinado de Salomão, a gente vai ver que vai vir gente da Etiópia, do Egito, né? Eles vão ficar vindo de outras nações para conhecer Salomão. Que homem sábio é esse, né? Mas isso se cumpre realmente com gentios. São os gentios que vêm de todas as nações para adorar a Deus, né? E é isso que Davi está dizendo aqui, né? Que príncipes, né? Pessoas importantes vão vir do Egito, da Etiópia, e eles vão vir todos para adorar a Deus, vão se render a Deus, né? É sobre a conversão dos gentios, né? Que uma hora isso vai acontecer. E realmente isso começa a acontecer ali no Novo Testamento com Paulo, né? Pedro. Né? Pedro teve um ainda, começou ali, né? Meio sem má vontade, a gente vai ver isso mais pra frente. Pedro não queria muito, né? Mas aí Paulo vem seguindo ali a conversão dos gentios. No versículo 32, Davi diz: reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. No versículo 32, a Bíblia deixa muito claro que Deus tem interesse em todos os povos. Deus não tem interesse só em Israel. Porque aqui fala reinos de toda a terra. Cantem a Deus. Cantem louvores ao Senhor. Deus sempre teve interesse em todo mundo. Nunca foi só em Israel. Deus sempre quis todos nós, né? Às vezes a gente pode se sentir um pouquinho rejeitado. Uma vez tive uma aula sobre isso, falei sobre isso já aqui, né? Às vezes a gente pode se sentir um pouco rejeitado, né? Por que Deus escolheu Israel, né? Por que não eu, né? Eu me sinto meio rejeitado. Não! Deus sempre quis todos. O plano de Deus sempre foi todo mundo. Sempre foi abençoar todas as nações. Tanto que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as nações. O plano de Deus sempre foi todo o povo. Nunca foi só Israel. Mas precisava escolher alguém que fosse digno de ter Jesus na sua linhagem. E dentre a época, a pessoa escolhida foi Abraão. Dentro daquela época, a pessoa mais digna de receber a linhagem do Messias era Abraão. Depois foi Isaac, depois foi Jacó, depois foi Judá, depois foi Davi. E assim é. Deus precisava de alguém que merecesse, alguém digno de receber a linhagem do Messias. Mas não significa que Deus só escolheu Israel. Mas Deus escolheu a todos. Deus sempre quis a todos. Sempre. Então, no versículo 33, diz assim: aquele que vai montado sobre os céus dos céus. Os céus que existiam desde a antiguidade. Eis que ele envia a voz dele, dando um brado veemente. Aqui Davi está querendo dizer, olha, aquele que está montado nos céus. Os céus que existem desde antes da antiguidade, os céus que existem há muito tempo. Aquele que está montado acima dos céus. Ele está falando. Ele tem falado. E ele tem falado com veemência. Ele tem falado sério. Ele tem falado forte. Escutem ele, né? Isso que Davi está querendo dizer. Escutem ele porque ele tem falado.
Versículo 34, Davi diz, gente, peraí que eu desci muito aqui, meu negocinho. Desci muito o meu Word aqui. Aqui. Versículo 34, Davi diz, deem a Deus a glória que é dele. A sua majestade está sobre Israel. Aqui majestade significa orgulho. Aqui está querendo dizer que o orgulho de Deus está sobre Israel. Realmente, gente, não há como dizer que não. Sabe? É igual, por exemplo, não há como negar que Maria é bem-aventurada. Dentre todas as mulheres, ela foi escolhida para gerar Jesus. Ela foi sortuda. Uau! E a mesma coisa Israel. Israel é bem-aventurado. Ele foi escolhido por Deus. Né? Então, realmente, ele é o orgulho de Deus, né? Ele foi escolhido para que dele viesse o Messias. E aqui diz, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. A fortaleza de Deus está nas mais altas nuvens. Versículo 35, Davi diz para finalizar, ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Bendito seja Deus que nos dá força, né? Amém. Então, amém, gente. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Segunda-feira a gente vai ter o Salmo 70, tá bom? Segunda a gente estuda o Salmo 70, amém. Tá? Então, que Deus abençoe. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram, YouTube, amém, tá bom? Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Até segunda. Amém.